Brasil cria mais de 300 mil vagas de emprego em fevereiro, 20% a mais do que no ano passado. E você vai ver também. O salário médio do brasileiro fica acima da inflação pelo 15º mês seguido. FGTS Futuro estará disponível em abril para a compra da casa própria. Governo amplia a vacinação contra a dengue para mais 154 cidades. Lula e Macron participam do lançamento do submarino toneleiro no Rio de Janeiro. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E olha só, o ministro do Trabalho e Emprego divulgou hoje que o Brasil abriu pouco mais de 300 mil vagas de trabalho com carteira assinada em fevereiro, 21,3% a mais do que o mesmo mês no ano passado. De acordo com os dados do Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados, CAGED, o resultado dos empregos formais também foi positivo na comparação com janeiro deste ano. Foram 125 mil vagas a mais, o que representa um aumento de 143%. Esta foi a melhor marca mensal em 2 anos. No acumulado dos 2 primeiros meses do ano, o saldo foi positivo em 474 mil empregos. Nos últimos 12 meses, entre março de 2023 e fevereiro deste ano, foi registrado saldo de quase 1.603.000 vagas. Em fevereiro, os setores que mais geraram empregos foram os de serviços, indústria de transformação, construção, comércio e agropecuária. Segundo o levantamento, as 5 regiões brasileiras apresentaram resultado positivo, com destaque para o Sudeste, com cerca de 160 mil novos postos de trabalho. Já a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais, Brascom, trouxe dados sobre a participação dos 17 setores econômicos que mais empregam no país e que usufruem da desoneração da folha de pagamento. Pauta em debate entre o governo e o Congresso. Segundo a Brascom, essas empresas criaram quase 81 mil vagas em janeiro deste ano, um crescimento 3 vezes maior ao registrado pelas áreas que não são contempladas com a medida fiscal. O aumento nos setores desonerados foi de 0,9% em relação aos empregos nacionais de dezembro de 2023, enquanto para os demais o incremento foi inferior a 0,3%. Olha, e o salário médio do brasileiro subiu mais uma vez acima da inflação. Há 6 anos, o reajuste médio não tinha uma sequência de altas reais. O salário médio do trabalhador brasileiro aumentou 1,2% em fevereiro, marcando o 15º mês seguido com alta real positiva, o que não acontecia desde julho de 2018. Os dados divulgados nesta quarta-feira são do boletim Salariômetro, da FIPE, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. O piso salarial mediano foi de R$ 1.488 em fevereiro, 5,38% acima do salário mínimo R$ 1.412 de janeiro. No acumulado dos últimos 12 meses, o valor ficou em R$ 1.593. De acordo com o boletim, 92% dos reajustes foram acima do Índice Nacional de Preços ao Consumidor. No acumulado de um ano, o índice foi de 80,6%. As categorias em destaque em fevereiro, que tiveram aumento real mais expressivo, acima da inflação, foram construção civil, com reajuste de 3,2%, agropecuária e serviços, ambos com 2,2%, e comércio e indústria, ambos com 1,3%. Ainda segundo a FIPE, a prévia de março mostra que 94% dos reajustes estão acima do INPC, com reajuste mediano salarial de 5,5%. O levantamento mostra que a região com maior aumento acima da inflação foi o Sudeste, com ganho mediano de 3,18% nos salários. No Sul, que teve menos reajuste, a mediana ficou em 1,2%. E para falar mais sobre esses assuntos de economia que são destaque no noticiário de hoje,
nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o economista Alex Agostini. Boa noite, Alex Agostini. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal das 18h30. Olá, boa noite, Kleber. E, Alex, são duas boas notícias que a gente acabou de ver, né? Mais empregos e salários melhores. Mas e na prática, já dá para perceber isso no dia a dia? Olha, Kleber, a sensação mais direta por parte do cidadão, do consumidor, ela é um pouco mais lenta, né? Por quê? Porque a recuperação do emprego, ela vai bastante branda, ela vai muito espalhada em diversos setores da economia, como o VT anterior mostrou, né? São diversos setores que estão recuperando e ainda num percentual, ainda que seja relativamente alto em relação, comparativamente à inflação, ou seja, acima da inflação, mas no geral, por exemplo, 5% de um salário médio de R$ 1.500, nós estamos falando ali de R$ 75, né? Então, no bolso do consumidor, do empregado, né, vai ser aquela sensação mais branda, né, mais moderada. Claro que ao longo do ano ele vai observando o poder de compra dele melhorando na medida que esse aumento vai sendo sucessivo, né? É claro que ele não é contínuo mês a mês, mas ao longo do ano ele acaba tendo ali uma percepção um pouco melhor. Tá certo. E qual o peso que a desoneração da folha de 17 setores da economia teve nesses resultados? Olha, claro que é importante, isso vem acontecendo desde 2011, né, essa desoneração, reduz o custo de contratação de pessoal, então as empresas, no momento de expansão, que é exatamente esse momento agora que o Brasil vive, por conta da queda da taxa de juros, nós vimos recorde de geração de emprego, né, pelo CAGED, 306 mil novos empregos. Então, isso vai tendo um impacto muito positivo, principalmente, de novo, nesses 17 setores que tem um custo de contratação de pessoal menor. Então, é muito positivo, claro. O governo abre mão de receita, de arrecadação, porque há uma desoneração na folha de pagamento. Mas, por outro lado, ele acaba tendo um benefício indireto, porque um cidadão empregado, ele vai consumir. Então, ele acaba tendo um impacto indireto na geração de recursos para o cofre do governo. Ou seja, tem essa compensação. E toda a economia ganha, né? Porque tem um multiplicador econômico muito grande. Tá certo, então. Nós acabamos de conversar com o economista Alex Agostini. Muito obrigado aí pela sua participação aqui no Jornal das 18h30. Obrigado, boa noite. Boa noite. E a gente continua falando de economia para informar que o número de inadimplentes caiu em fevereiro. Apesar da queda, 72 milhões de brasileiros ainda estão endividados. Essa queda acontece pelo segundo mês seguido. O mês de fevereiro registrou 271 milhões de pessoas endividadas. Esse número representa uma queda de 30 mil pessoas que deixaram de ter o nome sujo. E o valor total das dívidas é de 382 bilhões de reais. De acordo com os especialistas, o cartão de crédito continua sendo o principal vilão entre os inadimplentes. Em seguida, as contas básicas de casa. A maior parte dos endividados no país são as pessoas com idade entre 41 e 60 anos. Na sequência, está a faixa etária dos jovens de 26 a 40 anos de idade. E fechando a lista de inadimplentes, os idosos acima dos 60 anos. Além disso, o sexo feminino representa a maior parte das pessoas com o nome restrito. E esta semana é a última do programa Desenrola Brasil, que ajuda as pessoas a quitarem as suas dívidas. Nós fomos às ruas para perguntar às pessoas como elas estão fazendo para organizar as suas pendências. Com os preços que estão aumentando, né, dos produtos, acaba ficando um pouco mais difícil. Mas, pessoalmente, de uma forma micro, de um olhar micro, eu estou conseguindo me organizar, né? Eu consigo efetuar, né, pagar as faturas, arcar com as dívidas e até economizar, né? Estar tranquilo, porém eu vejo essa dificuldade num olhar macro. Eu consegui arrecadar uma renda extra, mas assim, é meio complicado,
Em relação ao trabalho também, eu consegui minha oportunidade, me ajudou bastante em casa, a pagar as contas e tudo mais. Tem sido relativamente mais fácil que os anos anteriores. Esse ano começou meio apertado, mas eu fiz uma organização financeira desde o ano passado, que eu sabia que normalmente eu sou autônoma, né? Então, de janeiro, fevereiro, às vezes dá aquela apertadinha, mas eu tentei me organizar. Se a gente não se organiza, as coisas não vão para frente. Graças a Deus, estou sem dívida esse ano. Olha, e a modalidade que libera o saldo do futuro, né, do FGTS para o financiamento imobiliário vai estar disponível para contratação a partir de abril, depois que o Conselho Curador da Caixa aprovou o fundo ontem. A proposta é que o indivíduo faça a amortização ou abatimento das prestações de imóveis novos e usados financiados pelo programa Minha Casa Minha Vida. A nova modalidade do FGTS Futuro para a compra da casa própria vai estar disponível em até 15 dias aos trabalhadores com renda de até R$ 2.640 e poderá ser usado pelo titular da conta vinculada do FGTS. O uso de crédito precisa ser autorizado na hora da contratação do financiamento pelo app FGTS, podendo ser feito por um prazo de 120 meses, o equivalente a 10 anos. No ato da contratação, o banco vai informar ao trabalhador sobre a capacidade de pagamento para o financiamento habitacional com e sem a utilização dos depósitos futuros. Se confirmado, os valores serão bloqueados na conta vinculada até a quitação total do saldo devedor. Caso o trabalhador seja demitido, o montante usado do FGTS será incluído ao saldo devedor. E veja a seguir, governo amplia a vacinação contra a dengue para mais 154 cidades. E ainda, Lula e Macron participam do lançamento de submarino no Rio de Janeiro. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 46 minutos. E olha só, o governo federal anunciou hoje a ampliação da vacinação contra a dengue. Mais 154 cidades de 6 estados vão receber as doses. A chegada de mais de 900 mil doses do imunizante contra a dengue em 154 municípios que compartilham redes de comunicação e infraestrutura de transporte está prevista para os próximos dias. O objetivo é integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços da saúde nessas regiões. Entre as regiões contempladas estão Betim, em Minas Gerais, Recife, Florianópolis e São Paulo. O Programa Nacional de Imunizações espera que até a semana que vem comece a imunização. Na primeira etapa, 521 cidades haviam sido selecionadas para aplicar a vacina após a pasta da saúde determinar a inclusão das cidades com mais de 100 mil habitantes e os municípios vizinhos com casos de dengue tipo 2. Vale lembrar que o Brasil foi o primeiro país no mundo a oferecer a vacina na rede pública. E ao lado do presidente da França, Emmanuel Macron, Lula lançou hoje no Rio de Janeiro o submarino Toneleiro. A embarcação faz parte de um programa para garantir a soberania brasileira no litoral. Acompanhe na reportagem do Anderson Nascimento. A cerimônia de batismo da embarcação foi realizada em Itaguaí, na região metropolitana do estado, como é tradição da Marinha do Brasil. O evento contou com a presença do presidente francês Emmanuel Macron e o presidente Lula, junto com a primeira-dama Janja da Silva. O Toneleiro faz parte do Programa de Desenvolvimento de Submarinos, uma parceria entre o Brasil e a França firmada em 2008, com orçamento aproximado de 40 bilhões de reais. O projeto de transferência da tecnologia entre os países pretende entregar 5 submarinos, sendo 4 convencionais e 1 nuclear até 2033. Todos os submarinos desenvolvidos são batizados com nomes de batalhas vencidas pela Marinha no século XIX. O nome Toneleiro faz menção à principal ação naval da Marinha Imperial Brasileira na Guerra do Prata, também conhecida como Guerra contra Oríbes e Rosas. Essa é a segunda participação do presidente francês no Brasil. Macron já esteve em Belém,
nesta semana para discutir assuntos de preservação da floresta amazônica e dos povos indígenas, além de uma apresentação da cidade que sediará a COP30 em 2025. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é ele, Leonardo Félix. Boa noite, Léo. E acabou o giro da seleção brasileira pela Europa. E, aliás, com uma vitória e um empate, enfrentando dois adversários fortes. Como você avalia essas duas primeiras partidas do Brasil sob o comando do Dorival Júnior, Léo? Boa noite para você, Kleber, e para todos que nos acompanham. Eu posso dizer, Kleber, que foi um início bastante promissor do Dorival na seleção, né? Contra a Inglaterra e a Espanha, a gente viu algo que há muito tempo não acontecia, né? Um time organizado, com bom poder de marcação, aproximação entre os setores para chegar com boa troca de passes até o gol adversário. E a gente também pôde observar pegada, vibração, entrega e muita vontade de vencer, coisas que estavam em falta no time da camisa verde e amarela, não é mesmo, Kleber? Verdade, Léo. Mas além dessa garra em campo, tivemos destaques que podem ter assegurado mais espaço na seleção daqui para frente. Quem se deu bem nesses dois primeiros jogos, Léo? Teve muita gente, Kleber. A gente pode destacar aí vários jogadores. Eu começo citando o Endrick, né, que foi decisivo nos dois confrontos. O goleiro Bento também foi muito bem, foi seguro quando foi aí exigido. E o Andrés Pereira também entrou no segundo tempo das duas partidas e mudou o ritmo do time, dando passe para gols, inclusive. Os estreantes Beraldo, Fabrício Bruno, Wendel e João Gomes também foram muito bem. E nenhum novato sentiu o peso da amarelinha, essa é a grande realidade, né? E eles tiveram apoio do Danilo, do Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Vinícius Júnior e Rodrigo, que já tem um histórico aí longo com a seleção, não é, Kleber? Verdade, Léo. E em maio tem mais, né? Tem convocação para a Copa América. E esses novos jogadores deixaram excelente impressão, como você acabou de falar. E os medalhões, aqueles que ficaram de fora por contusão, eles estão ameaçados? Você lembrou bem, Kleber. Tivemos muitos cortes aí nessa primeira lista do Dorival, né? E ficaram de fora por lesão nomes como o goleiro Alisson e o Ederson também, o zagueiro Éder Militão e Marquinhos e o volante Casemiro, né? Mas eu acredito que pelo histórico, né? Até porque o Dorival tá começando agora, eu não vejo, assim, muitos riscos de eles perderem o passaporte para os Estados Unidos na Copa América. Mas é bom que eles fiquem de olho, porque a molecada não tá de brincadeira, não. Verdade, né, Léo? E com o fim da data FIFA, quais os jogos que a gente pode conferir aqui no Brasil? A gente tem partidas decisivas no Rio, aqui em São Paulo, no Paraná e na Copa do Nordeste. Vamos conferir agora aí. No Campeonato Carioca tem o primeiro jogo da final da Copa Rio entre Boa Vista e Botafogo, daqui a pouquinho, às 7h30, lá em Bacaxá. Às 8h jogam Atlético e Operário na partida de volta da semifinal do Campeonato Paranaense. O Furacão venceu a primeira partida. No Paulistão também tem semifinal, só que em jogo único, na Neoquímica Arena. O Santos encara o RB Bragantino às 8h30 da noite. E às 9h30, pela Copa do Nordeste, jogam no Almeidão, em João Pessoa, o Botafogo da Paraíba e o líder da competição, o Bahia. É isso aí, Kleber, eu fico por aqui. Boa noite a todos. É com você, Kleber. Legal, Léo. Mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui e você acompanha agora outras informações durante a nossa programação. Uma ótima noite e até amanhã.